Aleluia, graças a Deus, a paz de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, e como nós fazemos sempre, às quarta-feiras, nosso estudo bíblico, escola dominical de quarta-feira, né? Então, hoje, estudo bíblico, hoje a lição de número 13. A lição de número 13, lembrando que é a última lição do nosso segundo trimestre do ano de 2024. Então, nós estamos estudando no contexto geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, para chegar ao céu. Hoje, lição de número 13, a última lição da nossa revista, que nós vamos estar fazendo hoje, estudando hoje, com o tema A Cidade Celestial. O nosso texto áureo de hoje diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito, é um versículo bíblico, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nossa verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciamos no novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais, ou seja, a nossa jornada ela iniciou o dia que nós aceitamos a Jesus Cristo. Tivemos esse privilégio de ter um dia maravilhoso, de nós então aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica de hoje, leitura em classe, está no livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo do 9, nós vamos ler até o versículo 14. Depois nós vamos para Apocalipse 22, o versículo de 1 até o versículo de número 5, que nós vamos estar estudando nessa noite. Então a nossa leitura em classe, ela nos diz isso aqui, que nós vamos ler agora, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 14, que nos diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das suas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Agora nós vamos encerrar o capítulo, o versículo 14, que diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora nós vamos para Apocalipse 22, o versículo do 1 até o 5, que nos diz assim: e mostrou-me o rio puro
água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de um mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão das lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus as ilumina. O Senhor Deus as alumia e reinarão para todo sempre. Glórias a Deus por isso, né? Aqui está então a nossa leitura em classe, e agora nós vamos para o nosso início do estudo, que é a introdução. Na introdução nós vemos dessa forma: os cristãos que têm conhecimento das Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Isso é uma grande verdade. Todos os cristãos que têm conhecimento da palavra de Deus, têm conhecimento das Escrituras Sagradas, sabem muito bem disso, né? Que não fomos destinados a viver apenas neste mundo. Esse mundo aqui é passageiro, tudo vai se acabar. Então, nós vamos então, como diz a palavra de Deus, ter esse privilégio de, após a nossa passagem nesse mundo, entrarmos na cidade santa, a Nova Jerusalém, uma cidade totalmente edificada, construída pelo nosso Deus, para mim e para você, para todos nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que amamos a Deus, então temos esse direito, né? Aqui somos apenas peregrino e somos forasteiro, ou seja, nós não vamos viver permanente aqui não, nós vamos embora daqui, estamos só de passagem neste mundo, né? Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o nosso Deus, né? Viver eternamente com o Pai, com o nosso Deus, em nossa pátria celestial, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, da cidade celestial, o estado e o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, e como as Escrituras também ela nos ensina como será a nossa vida, a nossa glorificação final. Então é isso que nós vamos estar estudando no decorrer dessa lição de hoje. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa vida cristã. Então, estamos nesse mundo só de passagem, né? Não estamos aqui para viver permanentemente. Por isso que cada vez em quando a gente vê os noticiários de pessoas que partiram, pessoas assim que às vezes nós conhecemos, pessoas que nós também não conhecemos. Cada vez em quando nós deparamos com uma notícia de alguém que partiu desse mundo. Por quê? Porque a morte, ela é realmente
algo que não era para acontecer. Não era para existir a morte, né? Mas a Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Então, por causa do pecado, então, nós temos esse fundamento tão triste que nos separa, que nos traz assim uma tristeza da separação de alguém que parte e nos deixa, né? Então, é a morte, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas só que a Bíblia diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, para aqueles que servem a Deus, não precisa ter medo da morte, não precisa se preocupar da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, os cristãos que servem a Deus vão partir desse mundo, mas vão receber de Deus a vida eterna. É onde nós falamos, onde o cristão passará a eternidade. Então nós vamos falar muito sobre o paraíso. Me perdoe, viu? Essa noite eu dormi muito pouco, agora o sono começa a querer abater, né? Então, nós vamos, no nosso primeiro tópico, estudar. O primeiro tópico vai falar sobre o paraíso eterno. Paraíso eterno. No primeiro ponto, vai dizer o que é paraíso. Então, nós vamos estudar no primeiro tópico para o paraíso eterno. E o primeiro ponto já deixa aquele ponto de interrogação para nós, dizendo assim, o que é paraíso? Então, vamos entender o que é o paraíso, né? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos alvos e dos salvos, aliás. Então, é só para nós definir o que é paraíso. Essa pergunta aqui que deixou um pontinho de interrogação, dizendo o que é paraíso. Então, vem já em seguida uma resposta. Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, morada dos anjos, morada dos salvos. Então, isso nos lembra do que é o paraíso. E quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Ele disse, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Isso não foi por acaso que Jesus disse isso. Jesus não olhou aquele que estava à direita, aquele que estava à esquerda, e fez exceção e selecionou um. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Então Jesus não foi assim. Ele não fez exceção de um nem do outro, escolheu um. Não. Porque Jesus fala para o que está à direita, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque aquele que estava à esquerda, ele estava zombando de Jesus. Ele estava dizendo para o Senhor assim, olha, o Senhor não diz que é Deus? Por que está sendo pregado nessa cruz? Por que está morrendo na cruz? O Senhor não é Deus? O Senhor não falou sempre para a multidão que o Senhor era Deus? E se realmente o Senhor era Deus, então desce dessa cruz, salva a ti, salva também a nós. E ficou zombando de Jesus. Mas o que estava à direita de Jesus naquela cruz, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus arrependido de tudo que ele tinha praticado e disse assim, ao que estava à esquerda zombando, disse assim, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E disse para ele, você mesmo estando nesse momento de morte, você ainda não se arrepende?
de tudo e disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Lembra de mim, Senhor. Então, além dele se arrepender de tudo, além dele ter o remorso de tudo aquilo, ele ainda estava reconhecendo Jesus como Senhor. Estava reconhecendo Jesus como verdadeiro Deus. E ainda disse para Jesus, naquele momento tão doloroso de morte, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso, quando entrar no teu reino. Ele abriu o coração para Jesus e ele não pediu para Jesus salvar ele, porque ele, naquele estado pecaminoso, naquela situação que ele estava, ele não se sentiu digno de ter realmente o direito de poder entrar no paraíso. Mas a palavra de Deus fala que eu e você, todos nós, não somos dignos de salvação, não somos dignos de merecer a salvação de Deus, mas é através do nosso coração arrependido, através de nós reconhecer Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma, que nós temos então essa certeza que nós também iremos entrar no paraíso. Então, quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino, Jesus olha para ele e disse assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então Jesus concedeu a salvação para aquele pecador arrependido. Então é isso que a palavra de Deus mostra para mim e para você, a maneira que quando a pessoa arrepende do pecado, que a pessoa reconhece Jesus como Salvador, é realmente algo glorioso, né? É maravilhoso quando alguém reconhece Cristo como Senhor e acredita no verdadeiro Deus, que possa então fazer que eu e você, que nós possamos então ser lembrados por Jesus lá no paraíso. Voltando aqui para a nossa leitura, essa promessa foi, portanto, prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Então, o corpo de Jesus foi colocado na sepultura, o espírito foi levado ao Pai, a Deus, mas Jesus ressuscitou o terceiro dia e subiu também para o Pai, né? Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Esse lugar é uma expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Então nós vemos que nós podemos imaginar o tamanho da alegria daquele ladrão, daquele pecador arrependido, que fala para Jesus: lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o tamanho da alegria, a imensa alegria que ele sentiu, é algo que nós não podemos imaginar. Podemos até imaginar, mas não podemos saber como que estava realmente o coração dele, a alegria dele, saber que ele estava arrependido, estava reconhecendo Jesus naquela cruz e estava também agora pedindo para Jesus lembrar dele quando ele estivesse no reino. E Jesus não só prometeu lembrar dele, mas prometeu que a partir daquele dia ele estaria
tendo um encontro com Jesus lá no paraíso. Então, o tamanho da alegria, a imensa alegria daquele homem, realmente foi muito grande, né? No ponto de número 2, nós falamos no 1, o que é paraíso. No ponto número 2, nós vamos estar vendo aqui agora o que é a cidade eterna. Então, o que é o paraíso nós já falamos. Agora, o que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, como está escrito em Apocalipse 20, e também a purificação da terra por meio do fogo, como está escrito no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10, surgirá a nova Jerusalém, que figura como uma cidade eterna de Deus. Então nós vemos que, olha, para aqueles que creem na palavra de Deus, para que creem na Bíblia, é muito gratificante olhar para a palavra de Deus, né? E encontrarmos então, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 7, que nós vamos estar lendo aqui agora junto, o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, último livro da Bíblia, no capítulo, como nós mencionamos aqui, capítulo 2, o versículo 7 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, para quem crê na palavra de Deus, está aí um texto bíblico muito marcante na nossa vida, da maneira que ele fala justamente para cada um de nós entendermos a verdadeira palavra de Deus, né? Então, aqui nós vamos agora ler Apocalipse 20. Eu quis mencionar esse versículo para mostrar que é o que é chamado de paraíso, é o lugar que eu e você temos que se preparar para ir para o paraíso. Agora, o que é a cidade eterna? Então, depois do julgamento final, após o milênio, como registra a Bíblia em Apocalipse 20, nós vamos encontrar no versículo 7, nós vamos encontrar, na verdade, em todo o livro de Apocalipse, né? Quando vai falar sobre a purificação, vai falar sobre o julgamento final. Então, no capítulo 20, nós vamos encontrar no versículo, a partir do 11, que diz assim: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então aqui está falando do julgamento final, no julgamento final. Então, do que nós estamos falando? Da cidade, o que é cidade eterna. Então, para nós entender que a cidade eterna, nós vamos entrar nela depois do quê? Depois do julgamento, depois do juízo final, e também depois do quê? Depois da purificação da terra, que vai ser pelo fogo, purificação da terra. Vamos ver em 2 Pedro 3:10, 2 Pedro 3:10. Vamos entender o que diz a palavra de Deus sobre a purificação da terra. Virá, pois, como ladrão de dia, no dia do Senhor, no qual os céus passará por grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as suas obras queimará nela,
serão descobertas. Todas as obras dela serão descobertas. Então, a terra vai passar por uma purificação, num processo de fogo, que tudo vai queimar, não vai sobrar nada. A Bíblia diz que não sobrará nem raiz e nem ramo. Agora imagina onde que tem raiz. Tem raiz dentro do mar, mas não vai sobrar. Então, o fogo vai também destruir tudo como nós vemos na palavra de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Isso Jesus fala lá no livro de João 14. Não turbe o vosso coração, credes em Deus que teve em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele disse que ele iria preparar um lugar onde ele voltaria buscar o seu povo, ou seja, buscar os escolhidos sobre a face da terra. Então vamos ler no livro de João, capítulo 14, o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Jesus foi, né? Jesus foi preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque para onde eu estiver, estejai-vos também comigo. Olha que promessa, né? Então o Senhor fez essa promessa. E ele foi ao céu, preparou lugar, e agora vamos só aguardar o dia que Jesus vem buscar eu e você, para nós então entrar no paraíso eterno do nosso Deus. A Nova Jerusalém, criada por ocasião de purificação ocorrida na terra, em que sua origem no céu será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente do céu. Coisa linda, né? A cidade de Jerusalém ali, ela realmente está contaminada. Portanto, nós vemos ali guerra, nós vemos igual nas outras cidades, né? Igual nas outras cidades. O mesmo povo, a mesma situação, mas a Bíblia está dizendo, por causa da cidade de Jerusalém estar contaminada, Jesus então foi ao céu, preparou um lugar, uma cidade santa, a Nova Jerusalém, a qual não vai habitar o pecado, não vai habitar injustiça, não vai habitar sofrimento, dor, não necessita de sol, da luz, porque é a glória de Deus que resplandece naquela cidade, né? Então, é o que a palavra de Deus nos mostra. E nessa ocasião, o salvo, o cidadão dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e da habitação em que os seus corpos transformado em um estado glorioso. Ou seja, para entrar nessa cidade, a Nova Jerusalém não vai ser com esse corpo, vai ser um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Então, é isso que a palavra de Deus nos garante, né? Ponto de número 3, nos diz assim: quando a eternidade começará? Agora tem de novo um pontinho de interrogação. Quando a eternidade começará? Nós já vimos aqui o que é paraíso, nós já vimos aqui também, no ponto de número 2, o que é a cidade eterna. Agora nós vamos ver no ponto 3, quando a eternidade começará. Então vamos entender o que a palavra de Deus nos fala, né? De acordo com o estudo, atende apocalíptico,
depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a chamada grande tribulação. Depois do arrebatamento da igreja. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, irmã Terezinha, missionária Graça. Estamos também recebendo o Mateus, meu sobrinho lá de Mauá. Deus abençoe ricamente, né? Graças a Deus. Então, voltando aqui para o nosso estudo, olha, vamos prestar muita atenção no que está escrito aqui. É muito interessante nós entendermos isso. Nós falamos do arrebatamento da igreja, pregamos o arrebatamento da igreja. E nós vemos que, dessa forma, que de acordo com o estudo de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja ocorrerá um período da grande tribulação. A grande tribulação. É um período de 7 anos e em seguida o nosso Senhor Jesus, ele retornará gloriosa, triunfantemente, por ocasião da sua segunda vinda, e implantará então o reino milenial. Então vamos traduzir isso aqui. A palavra de Deus mostra para nós assim: quando nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos numa sala de espera. Nós estamos aqui somente para aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse mundo nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele pode acontecer a qualquer momento. Jesus, ele vai descer nas nuvens a qualquer momento e vai chamar você pelo teu nome. Vai chamar cada um de nós pelo nosso nome. Então, esse é o arrebatamento da igreja. Os salvos que estão se preparando nesse mundo, porque aqui nós estamos numa sala de espera, estamos preparando. Aqui nós não pregamos religião, nós não pregamos placa de igreja, nós falamos da palavra de Deus. Então nós vamos falar do que a Bíblia diz, o grande dia do arrebatamento da igreja. Os salvos que estão servindo a Deus estão em prontidão, aguardando o arrebatamento da igreja. É igual a palavra de Deus nos fala sobre as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Então, sejamos então essas 5 prudentes, que possa realmente fazer de acordo com a vontade de Deus, fazer aquilo que do agrado de Deus, ser prudente, né? Não ser louco, né? Apenas ser religioso, ser louco, não, vamos ser prudentes. Então, o arrebatamento da igreja é assim: a igreja está se preparando sobre a face da terra. A igreja, ela vai ser arrebatada para o céu. Após o arrebatamento da igreja, a terra vai passar por um processo terrível, que é chamado a grande tribulação. Na grande tribulação, vai ser um período de 7 anos, período triste, terrível. E nesse 7 anos, quando terminar esses 7 anos, então vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Jesus vem novamente, agora ele implanta na terra o milênio. Vai ser 1000 anos depois da grande tribulação, depois do sofrimento. Jesus vai implantar um milênio na terra, que vai ser 1000 anos, onde vai ser realmente o milênio, que é o governo de Deus implantado sobre a face da terra. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Diz assim: depois do arrebatamento da igreja ocorrerá a grande tribulação, um período de 7 anos, e em seguida o Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda, e implantará o milênio, o reino milenial, que é o milênio. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, ou seja, no
paraíso. Então, só depois do milênio, que nós então vamos entrar no paraíso chamado de descanso eterno, nosso lar eterno, nossa cidade eterna. Aqui devemos então cuidar para não confundir milênio com o estado eterno. Esse caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus, aquele que é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. Ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. E aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Então, precisamos entender que vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter a grande tribulação e vai ter o milênio. Terminou o milênio, 1000 anos, os 7 anos vai ser de tribulação. Terminou os 7 anos, então vem o milênio, que vai ser 1000 anos. 1000 anos que Jesus vai implantar o seu reino aqui na terra. Quando terminar esse 1000 anos, então vai ter o juízo final. Vai ter o julgamento, o juízo final. Aí os salvos, aqueles que realmente serviram a Deus, agradaram a Deus, então vão poder entrar no paraíso, no lar eterno, aonde estará para sempre com o nosso Deus. Então nós vemos agora no tópico de número 2, o eterno perfeito estado. Então vamos lá. Para nós falar sobre o eterno perfeito estado, nós vamos também dividir no ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O ponto 1 é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. É isso que nós vamos falar agora. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, ou seja, a Bíblia inteira, né? Do lado do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, há um propósito divino na consumação do século, onde tudo vai se consumar, tudo vai encerrar, né? Onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, vai ser consumado através, então, da ocasião da segunda vinda de Cristo. Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e nova terra, e nesse tempo o propósito original de Deus cumprirá de toda a terra e encherá da sua glória. Então nós vemos que só depois do milênio que vai se cumprir realmente o que podemos dizer então de novos céus e nova terra, porque aí nós vamos então estar já para o gozo eterno, né? Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Ou seja, o que é a mesma grei? O mesmo povo, a mesma nação. Não terá mais uma divisão, será a mesma grei, ou seja, a palavra grei significa nação, significa povo, significa descendência. Então, é o mesmo povo, a mesma nação, a mesma descendência. Por isso, o perfeito e eterno estado descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um santo, puro e perfeito. Então lá não haverá mais o pecado. Tudo que estiver lá é
estado perfeito. Realmente, todas as pessoas que estiver ali, que herdar o céu, eles vão ser perfeitos, porque ali não haverá mais pecado, não habitará mais pecado. Então, nem o nosso próprio corpo habitará lá, porque a Bíblia diz que nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorioso. Agora o ponto 2, o estado perfeito à luz do Apocalipse 22, de 1 a 5. O livro de Apocalipse, ele traz um símbolo que descreve de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desses novos estados. Como nós podemos entender, esses símbolos, eles são o rio, árvore, são, para nós entender, rio, árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Então nós vamos entender a vida eterna descrita como um rio. Então quando a Bíblia fala do rio, nós vamos entender então vida eterna descrita como um rio. E o apóstolo João, ele descreve esta eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Então, para nós entendermos, João, quando falava dessa vida eterna, falava dessa salvação, ele falava como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, porque quando nós falamos em rio, nós lembramos de água, a água é vida, né? Então, aqui está o presente aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Jesus mencionou isso diversas vezes, chamando de água da vida. Remota do livro de Gênesis, Apocalipse 22 e 2, Gênesis 2 e 9, os seus frutos de mês em mês e as suas forças simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e também sobre a morte. Por isso que a Bíblia fala que aquela árvore da vida, as suas folhas para a saúde das nações, e ela produz o fruto de mês em mês. Por isso que nós também costumamos participar da Santa Ceia todo mês, né? De mês em mês. Voltando então para o nosso estudo, não haverá mais dores, nem doença, pois no divino estado eterno, a morte não prevalecerá mais, ou seja, não vai ter mais morte. Vai ser o fim da morte, quando realmente nós alcançarmos esse eterno lar, a cidade santa, né? O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado, ou seja, ele será cessado, não terá mais morte, a morte será cessada, né? A morte será eliminada. Então, não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. O trono de Deus e do Cordeiro será centralizado no coração do ser humano. A vida eterna na presença de Deus. Que coisa linda, a vida eterna na presença de Deus, né? Não podia ser diferente, né?
vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face. Hoje nós não podemos fazer isso. Se eu e você nós ver a face de Deus, nós caímos mortos no chão. Mas a Bíblia, ela faz essa promessa, que nós estaremos então depois face a face com o Senhor. A sua presença será a nossa... a sua presença, ou seja, a presença de Deus, será a nossa luz para sempre. Que alegria aliás, vamos voltar de novo. Que alegria indizível prestaremos culto olhando diretamente para Deus, ou seja, uma alegria tremenda, né? Hoje nós estamos na igreja, ou dentro da nossa casa, aonde nós estiver, hoje nós estamos prestando um culto a Deus, mas nós não estamos vendo Deus com nossos olhos carnais. Estamos vendo com os olhos espirituais, os olhos da fé, mas com os olhos carnais não. Mas a Bíblia fala que depois nós vamos ver o Senhor Jesus, nosso Deus, face a face. Então é uma alegria tremenda para cada um de nós, né? Sua presença gloriosa fará com que não haja mais morte, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Então essas são as promessas que a palavra de Deus faz para nós, né? Tópico de número 3. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. O que é? Nós vamos entender agora. O que todo crente salvo ele deve esperar. Os santos de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Ou seja, os irmãos que viveram lá no passado e todos os apóstolos, discípulos, todos os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, nunca tiveram essa convicção, essa esperança, nunca tiveram esse momento de viver naquela expectativa, naquela ideia de permanecer eternamente na terra. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é o nosso Deus. Então Abraão, quando ele viveu aqui nesse mundo, já viveu com essa esperança, com essa expectativa de um dia partir desse mundo, mas de viver eternamente com o Senhor lá no céu, como nos mostra a palavra de Deus. Então essa foi a esperança de Abraão, foi a esperança de todos lá do passado e também tem que ser a nossa esperança hoje. Moisés também, ele passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, recompensa gloriosa. Algo melhor, uma recompensa gloriosa, ou seja, por mais que eu e você temos alguma recompensa aqui na terra, jamais pode ser comparada com uma recompensa que vai vir de Deus para nossas almas, para nossa vida, né? Então, tanto Moisés como Abraão, como todos os outros discípulos, patriarca, os apóstolos, viveram nessa expectativa e na esperança, que essa terra é passageira, porque nós esperamos então a entrada no céu, nosso lar eterno, né?
Por isso o cristão vive nesse mundo, sabe que ele é peregrino nessa jornada, pois será consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é celestial, de onde o nosso Senhor, o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Ou seja, estamos aqui só de passagem. Tem pessoas que têm, às vezes, uma possibilidade de ter uma vida muito boa aqui na Terra, de morar, às vezes, num conforto muito grande, mas esse conforto aqui não pode ser comparado com a glória do nosso Deus na cidade santa, na Nova Jerusalém, né? Então, temos essa expectativa, essa esperança de estarmos, então, morando eternamente com o nosso Deus na cidade santa, a Nova Jerusalém. Ponto 2. Viveremos todos em eternidade, em unidade. Ao fazer menção dos escritos das 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces, leva o nome dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto a igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisso não há judeu, não há grego, ou seja, é apenas um povo. Então, essas diferenças que existem hoje aqui na Terra vai se acabar. Hoje tem brasileiro, americano, uruguaio, paraguai, Argentina, Bolívia, não vai existir mais nada disso. É porque a Bíblia diz que nós vamos ser uma só nação, um só povo, né? Então, glórias a Deus por isso. Então as pessoas, tanto em Israel quanto na igreja, serão reunidas e formados um só corpo de Cristo, cumprindo-se então plenamente dessa forma que está escrito no livro de Gálatas. Nisso não há judeu e também não há grego. É um povo só. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de congregação, discriminação, diferença e de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Não vai mais precisar da placa da igreja, não vai mais precisar dos títulos das igrejas, não vai precisar mais das religiões, não vai mais precisar de nada disso, porque lá não haverá diferença. Então, viveremos na cidade qualquer tipo de congregação, a discriminação e a diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Aqui tem muitas diferenças, né? Mas quando entrarmos no céu, na cidade santa, Nova Jerusalém, não terá mais diferença alguma. Todo será o mesmo povo, que é o corpo de Cristo, né? Ponto 3. Finalmente, em casa. Como finalmente em casa? Não é essa casa que nós moramos, não. Finalmente em casa, porque nós estaremos finalmente no nosso lar eterno. Nosso lar eterno, nossa casa eterna. Então, por isso que diz finalmente em casa. Sabemos que nessa morada final não é aqui, a nossa morada final não é aqui nesse mundo, nem na sepultura. Prova disso que somos denominados de peregrino, estrangeiros da terra,
Então, a própria Bíblia fala que nós somos peregrinos. Então, o nosso lar não é esse, a nossa casa não é essa, estamos aqui só de passagem. O apóstolo Paulo nos lembra que a cidade santa, que está no céu, os cristãos que verdadeiramente mantêm a comunhão com Cristo, a sua palavra cultiva em seu coração o desejo de ir para casa. Ou seja, não é o crente religioso, mas o crente que realmente serve a Deus. Ele tem essa vontade, esse desejo de realmente estar já no lar, estar já na casa, que é a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa é a nossa grande recompensa, de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Esta é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja ir morar no céu. Então, toda essa peleja, essa batalha, esse cuidado, esse amor, esse carinho, não é por acaso, né? É porque realmente todo cristão quer realmente entrar no céu. Todo cristão quer morar no céu, né? Na nossa conclusão diz que o céu é o destino final, é uma jornada que se iniciou no nascimento, do início da jornada até o fim. Entretanto, o inimigo, enfrentaremos o inimigo que intentaram nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário ter toda a vigilância na travessia dessa jornada. É necessário ter toda a vigilância, ter o zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra e aperfeiçoará até o nosso dia, é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor, consumador da nossa fé, olhando só para Jesus que está na nossa frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Ou seja, não vai demorar. Então precisamos manter muito cuidado, não crescer a nossa ambição neste mundo, não querer ser melhor do que ninguém, mas fazer realmente que a vontade de Deus ela esteja na nossa vida, que nós possamos reconhecer primeiro Deus e também o nosso próximo, com o nosso amor, e a nossa grande esperança de sabermos que a batalha ela é realmente, como diz a Bíblia, a peleja não é nossa, é uma peleja do nosso Deus. Então é só nós batalhar e deixar Deus vencer por nós, né? Jesus disse para eu e você, uma palavra que ele fala assim, ele diz: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos incentiva a nós permanecer realmente na nossa fé, na nossa comunhão com o nosso Deus e fazendo tudo o que é de acordo com a vontade de Deus, né? Porque às vezes esse mundo pode às vezes levar o ser humano à ambição, ao orgulho, levar o cristão a se desviar daquilo que é realmente a vontade de Deus. Então, vamos batalhar, vamos pelejar, que Deus é realmente aquele que vence tudo por nós. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado por mais esse trimestre que encerramos. E quarta-feira, se Deus assim nos permitir, iniciaremos um novo trimestre, que é o terceiro trimestre do ano de 2024. Muito obrigado, que Deus abençoe.
e vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por esse estudo. Obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve conosco, por cada família, por cada lar. Senhor, eu te peço a tua bênção, a favor dos lares, das famílias, que a tua bênção, que a tua graça seja, Deus, em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe. Curte, comenta, compartilha a nossa live. Daqui a pouquinho já estará também no YouTube e também no WhatsApp. Deus abençoe a todos, até a nossa próxima live, quarta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir. Fiquem todos então na paz do Senhor Jesus.